Hoje vou fazer a primeira live aqui do estudo que nós já estamos fazendo no Centro Espírita Vinhos do Senhor, que está sendo transmitido pelo YouTube. Como eu tenho uma página do Facebook também, o pessoal já me acompanhava anteriormente, eu resolvi então começar também essa transmissão pelo Facebook. Então vamos iniciar hoje a parte inicial do estudo, o porquê que é muito importante isso, esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nos tempos atuais. Muito importante. Então eu fui procurar e achei um texto muito interessante do Padre Antônio Vieira, do sermão que ele fez em 1655. E eu achei muito pertinente para que a gente possa também aproveitar nesse nosso estudo que está se iniciando agora. Então ele diz um trechinho do seu sermão. Leia as histórias eclesiásticas e acharás todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reforma de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando aos cetros e às coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje, nada disto. Nunca a Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto. Então, o Padre Antônio Vieira já sentia isso no ano de 1655, nesse sermão, a respeito da divulgação do Evangelho e, apesar das verdades que Jesus deixou, ainda não foi assimilado os exemplos que o Cristo deixou para nós. Então, daí a necessidade que nós temos, nesses momentos difíceis que estamos passando, de transição planetária, onde o mundo deixará de ser um mundo de provas e expiações, passando a ser um mundo de regeneração. Então, esse estudo é muito importante, serve para todas as crenças, para todas as pessoas, mesmo aqueles que são ateus, para verificar que a moral do Cristo é muito importante e ela abarca a todos indistintamente, né? Então, começando essa historinha, já em abril de 1857, Kardec traz para nós o Livro dos Espíritos, que são com várias partes, tratando da ciência, da filosofia e também da religiosidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma variante do livro das leis morais, tratada no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então, mas antes disso, em 1856, quando Allan Kardec ainda estava elaborando o Livro dos Espíritos, ele recebeu uma mensagem que o Espírito de Verdade mandou para ele, que dizia o seguinte, sobre a obra que ele estava escrevendo, que o Livro dos Espíritos seria a primeira obra de outras que viriam à medida que as novas ideias fossem se desenvolvendo e criando raízes. Em outra reunião, em agosto de 1863, em um diálogo mediúnico, também embora Kardec não houvesse comunicado a ninguém sobre o assunto e o título do livro, veio uma outra informação dizendo: abordas ali questões capitais, e não somente o mundo religioso encontrará as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações extrairá excelentes instruções. Fizeste bem em tratar do interesse geral e dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Em setembro de 1863, Kardec recebeu uma outra mensagem, ele já trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com essa obra, o edifício começa a desembaraçar-se dos andaimes, e já podemos entrever a sua cúpula de Liliana no horizonte. Então, todas essas três mensagens foram publicadas no livro Obras Póstumas de Kardec. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo
foi entregue ao mundo em 1864, sob o título de Imitação do Evangelho, que foi modificado na segunda edição para o título definitivo, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, ao codificar os ensinos das revelações dos Espíritos, percebeu que todos eles desaguavam na moral do Cristo, na moral de Jesus. E quem se dispusesse a viver de conformidade com os ensinos espíritas, estaria exercendo a moral que Jesus ensinou através da palavra e do seu viver. Escreveu esse livro contendo a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e suas aplicações nas diversas circunstâncias da vida. Sendo esse livro dos mais lidos, se não for o mais entre todas as obras espíritas. Há necessidade de estudá-lo? Pergunta-se então. Se os conhecimentos do Cristo já estão aí há mais de 2000 anos, por que ainda precisamos estudá-lo? Vemos que as frases de Jesus são citadas até para justificar ideias tapafúrdias às vezes. E eu pergunto de novo, há necessidade de estudá-las? Nós achamos que conhecemos os ensinos de Jesus, achamos. Mas se nós realmente conhecêssemos, se já tivéssemos aprendido as lições, as suas lições, nós com certeza seríamos melhores pessoas, viveríamos em sociedades mais justas, sem tantas e cruéis desigualdades sociais, econômicas e morais, levando-a à competição aguerrida, à miséria, à violência e ao desamor. Se conhecêssemos realmente nós e a humanidade, já teríamos resolvido os grandes problemas que impedem que vivamos numa sociedade de irmãos, que se amam, que se ajudem, todos trabalhando sem prejudicar ninguém na obra coletiva. Talvez nunca, como na atualidade, precisamos tanto do estudo e da vivência evangélica. Justamente pelo elevado desenvolvimento científico e tecnológico que a inteligência do homem trouxe à humanidade. Vivemos há anos uma longa fase de transição, onde o mal é muito evidenciado, justamente para que o homem dele se horrorize e busque combatê-lo. Como? Desenvolvendo o bem. E é só isso, e isso só será conseguido através da vivência moral ensinada e vivida por Jesus. Não basta conhecer os seus ensinamentos, decorá-los, citá-los, mas é necessário que eles penetrem em nosso íntimo, provocando mudanças em nosso sentir, em nosso pensar e em nosso agir. Então, gente, há necessidade sim de estudar, e estudar muito o Evangelho segundo o Espiritismo, que Herculano Pires resolveu denominar como o manual de aplicação da moral do Espiritismo. Manual de aplicação da moral do Espiritismo. Se este veio para auxiliar o desenvolvimento moral da humanidade terrena, este livro nos traz as lições morais de Jesus e a maneira de aplicá-los e vivenciá-los no dia a dia. Então, ao estudar esta obra, vamos compreendendo que todos nós, temos condições internas de seguir os exemplos de Jesus. Então, com esse estudo, aprendemos a desenvolver o nosso potencial divino e compreendemos que seguir esses exemplos não é só para os santos. Todos nós somos capazes. Não é preciso ser especial, uma pessoa especial para viver os ensinamentos dele. Todos nós somos filhos de Deus, todos podemos ser sábios e bons. Se assim não fora, Jesus não teria dito, sede perfeitos. E ele o disse para todos nós que fazemos parte da humanidade terrestre. A doutrina espírita torna clara e inteligível a mensagem de Jesus, auxiliando-nos no entendimento, no esforço de colocá-la dentro de nós,
para que nos tornemos pessoas dignas e úteis a todos. Então iniciamos hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esperando a participação e a colaboração dos que dispuseram a fazê-lo conosco. Nessa busca para melhor entendendo, possamos viver no dia a dia. Então, gente, resumindo toda essa apresentação, nós concluímos da necessidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando o quê? A fé raciocinada. É conhecer as leis de Deus e os exemplos de Jesus, transformando-os em ferramenta essencial para a prática do bem, que nos levará à verdadeira felicidade e ao nosso crescimento moral e espiritual. Esta obra contém um prefácio que é uma mensagem vinda através do Espírito de Verdade, que Kardec justifica a sua colocação, porque resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Então vou ler esse prefácio que o Espírito de Verdade trouxe, que Kardec colocou no início do Evangelho. É muito linda. Vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes que vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que um hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos juntos de nós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Então, esse é o prefácio que Kardec colocou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois desse prefácio, vai ter uma introdução com 4 itens. O primeiro é o objetivo do livro, a autoridade da doutrina espírita, as notícias históricas ligadas ao Novo Testamento e a apresentação de Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Depois disso, da introdução, segue-se 28 capítulos, todos baseados nos ensinamentos de Jesus, interpretados à luz dos princípios básicos do Espiritismo, tais quais a existência de Deus, a pré-existência e a imortalidade do Espírito, a reencarnação, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados e a pluralidade dos mundos habitados. Embora, neste livro, Kardec raciocine sobre ensinos evangélicos, destacando o aspecto moral e religioso, há nele ciência e filosofia, visto ser o Espiritismo um corpo doutrinário homogêneo, onde ambos se unem com a religião. Não se pode falar de uma destas sem falar daquelas, né? A ciência e a filosofia e a religiosidade. Porque os 3 aspectos estão interligados. Separá-los seria mutilar a doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Partindo das relações dos espíritos, na sequência dos seguintes passos, a ciência espírita, levando a filosofia espírita e ambas desaguando na religião espírita. Quase todos os capítulos que nós vamos estudar têm uma ou mais citações de Jesus, agrupados segundo o tema retirados do Novo Testamento. Explicações de Kardec
Instruções dos Espíritos, nessa sequência. O texto evangélico, as explicações de Kardec e as instruções dos Espíritos. Apresentado o livro na sua constituição física, podemos raciocinar sobre as ideias expressadas no prefácio e transcrevê-lo integralmente, né? Acabamos de ler, é muito importante. Quem são os Espíritos do Senhor? São as virtudes dos céus. São, pois, quem? Aqueles que já fizeram o seu desenvolvimento, espíritos puros, podemos dizer, fizeram o seu desenvolvimento intelectual e moral em reencarnações em mundos materiais, não necessariamente na Terra. São bilhões de outros mundos que existem só na nossa da galáxia, para vocês terem uma ideia. Bilhões, né? Então eles se tornaram-se puros, verdadeiros anjos, vivendo então a vida plena do Espírito, trabalhando como colaboradores de Deus. São espíritos puros que vão trazer essas mensagens para nós. Fazem parte do grupo liderado por Jesus. Então o Espírito de Verdade é esse grupo liderado por Jesus de espíritos puros, que vem trazer as informações para nós, esclarecedoras, de uma forma que tudo aquilo que Jesus diz por parábolas, que o pessoal ainda não tinha o discernimento, a capacidade de entendê-la plenamente, os Espíritos vêm e clareiam para nós, mostrando o espírito da letra. Isso que é importante. O que Jesus quis dizer, o que ele queria dizer naquele momento, naquelas parábolas. Isso é muito importante. Os espíritos de todas as categorias sempre se comunicaram com os homens. Através de quê? Da mediunidade, que é um fato comprovado experimentalmente, é uma faculdade inerente de cada espírito, que se desenvolve no decorrer do seu processo evolutivo. Cada vez mais vamos evoluindo. Mas de tempos em tempos, sempre que a humanidade necessita de algo mais, impulsionando ao progresso, espíritos superiores vêm colaborar de forma mais evidente nesse avanço intelectual e moral. Sempre a Terra recebeu esses mensageiros, que vez por outra, como Kardec foi um mensageiro, e tantos outros também que vieram trazer subsídios para que nós pudéssemos entender a beleza que é a vida, a oportunidade que temos na encarnação, a necessidade de um roteiro para seguirmos dominando, para que seja dominado as nossas más inclinações, ou seja, aprimorando as nossas virtudes. É isso que é interessante, é isso que nós precisamos, nosso caminho evolutivo. E depende de cada um de nós. Nós somos responsáveis pela nossa existência, pela nossa encarnação e mais ninguém. É isso que devemos ter sempre em mente para que possamos viver bem e avançarmos devagarzinho, um pouquinho de cada vez. Esse é o nosso objetivo, né? Então, os Espíritos do Senhor, que o Espírito de Verdade diz aqui, sob o comando de Jesus, tudo organizaram para a sua mensagem sublime fosse realizada na época certa. Veja o que Jesus disse. Nós vamos estudar essa passagem lá na frente. Interessantíssimo, quando ele fala do Consolador prometido. Textualmente foi dito: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de Verdade, a quem o mundo não conhece, mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará sempre entre vós. Mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Então, tudo aquilo que a humanidade ainda não tinha a capacidade de entendimento, que os apóstolos já tinham e eram já preparados, mas a grande parte, a maioria, não tinha condições. Então, tivemos que começar devagarzinho, através de parábolas, mostrando tudo que o povo vivia naquela época, mostrando a moral. Em cada parábola tinha moral. Por exemplo, o apedrejamento da mulher adúltera, que vê a turba querendo matá-la, assassiná-la,
e provocaram Jesus, dizendo: o que ele faria? E Jesus, rabiscando lá na terra, na areia, continuou e de repente ele levantou os olhos e disse: se alguém de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém fez e foram se retirando. Ou seja, uma lição que todos nós que vivemos nesse mundo de provas e expiações somos muito imperfeitos, temos muitas imperfeições que precisam ser trabalhadas. E esse trabalho nasce dentro de nós. Nós precisamos trabalhar. Por quê? O Espiritismo nos mostra, que eu vou falar bastante vezes aqui para a gente entender, que nós temos 3 leis básicas no nosso processo evolutivo, ainda nesse mundo de expiação e provas. Primeiro, temos o livre-arbítrio. Segundo, temos a lei de causa e efeito. E por último, temos a reencarnação, que são básicas. O livre-arbítrio nos dá a liberdade de escolhermos. E a lei de causa e efeito nos dá a responsabilidade pelas nossas escolhas. E quando falhamos nas nossas escolhas, escolhemos mal, o que acontece? Reencarnamos para evoluir e para reparar aquilo que foi feito erroneamente numa encarnação. Assim, quando a humanidade já estava mais amadurecida, final do século XIX, com as mesas girantes fazendo maior sucesso, começou nos Estados Unidos, foi para a Europa fazendo a maior, Kardec passou a estudá-la e viu que realmente algo imaterial estava se comunicando. E ele aí começou os seus estudos, perguntas e respostas, através de batidas na mesa. E assim, devagarzinho, através da mediunidade aflorada, as coisas foram começando. Porque chegou na época certa, final do século XIX e começo do século XX. Isso é muito importante, né? Então a humanidade já estava amadurecida, preocupada no uso da razão, na interpretação dos fatos da vida, procurando libertar-se das ideias preconcebidas e dogmáticas que foram agregadas pelo homem nesses 2000 anos, quase 2000 anos do cristianismo, que imperaram durante séculos e séculos. Essa invasão organizada dos planos mais altos surgiu na Terra para trazer interpretações mais claras e objetivas das lições de Jesus, baseadas em fatos naturais, até então considerados sobrenaturais, e muitos envolvidos em superstições. Então o Espiritismo nos dá provas que somos filhos e herdeiros de Deus. Trazemos as virtudes dos céus, em potencial, que estão sendo desenvolvidas por nós, porque trazemos também a perfectibilidade, ou seja, somos passíveis de aperfeiçoamento. Então, o Espiritismo veio para auxiliar homens e a humanidade a evoluir no roteiro indicado por Jesus, que é aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que é possível amar o próximo, a todo e qualquer próximo, ao próximo e a todo e qualquer próximo, como a si próprio, despertando no homem a fé que vem do raciocínio. Que é a fé raciocinada? É aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós cremos porque compreendemos, porque existe uma convicção. Não é uma fé cega que nos obriga a crer algo que não estamos com convicção. Não. A fé raciocinada, né? Então o Espiritismo, bem estudado, bem compreendido, leva o homem a viver agindo com sua inteligência e sensibilidade na melhoria perseverante de si mesmo, dos que rodeiam e da comunidade onde vive, age e reage. Amarmos-nos uns aos outros é a meta do Espiritismo, que ele nos estimula a alcançar, com o esclarecimento de todas as leis naturais. Tudo tem uma explicação. Então Kardec foi muito feliz ao colocar como prefácio a mensagem assinada pelo Espírito de Verdade,
que nada mais são do que a pleiade de espíritos superiores que colaboram sob o comando de Jesus na evolução e redenção da humanidade terrena, inspirando-nos, amparando-nos, sendo testemunhas do nosso viver. Então, gente, esse é o primeiro estudo que estamos fazendo. Estou convidando vocês, podem nos acompanhar também pela página do Centro Espírita Vindo do Senhor no YouTube, como também na minha página do Facebook, que eu também vou colocar, para que todos possam ter a oportunidade de conhecermos mais, estudarmos, compreendê-los e, sobretudo, colocar em prática esse verdadeiro roteiro evolutivo que está aberto para todas as pessoas, independente das religiões, de crenças, porque se baseia exclusivamente na moral evangélica do Cristo. Então a mensagem é essa, agradeço e que, se vocês gostarem, deem palpite, podem mandar perguntas que a gente responde na nossa próxima live. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus o permitir.